Nós estamos falando desde a outra reunião sobre magia e magnetismo, não é isso, gente? Sim ou não? Sim. Alguém lembra? Alguém veio para a escola só para comer merenda? Antigamente tinha isso, né? Hoje em dia nem merenda, mas às vezes tem. Merenda já é mais difícil hoje em dia. Mas nós estamos falando sobre magia e magnetismo e como as energias que estão à nossa volta nos influenciam e como podemos também usar essas energias para influenciar o outro. Até na sequência eu já expliquei para vocês o próximo tema é cura e autocura, onde nós vamos explicar como você deve manipular essas energias no dia a dia para você manter uma atmosfera de saúde na sua casa, de saúde e prosperidade. Parece estranho a gente falar isso para algumas pessoas que não foram, vamos assim dizer, iniciadas no cristianismo espiritualista. Elas podem achar que é uma colocação meio estapafúrdia, uma coisa meio estranha, ou é uma invencionice você falar que você tem que criar uma atmosfera de saúde, uma atmosfera de prosperidade para que a sua vida flua com naturalidade. As pessoas vão achar que isso é muita... tem nada a ver isso não, o negócio de ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro. Então o negócio de saúde é só toma cerveja, vamos beber. Mas na verdade não é nada disso. Se você não planta, você não colhe. É simples. E você vai colher obrigatoriamente tudo que você tiver plantado. Então não tem saída. Se você quer uma vida saudável, fale de saúde, pense em saúde e pratique saúde. Se você quer uma vida próspera, fale de prosperidade, pense em prosperidade e tenha atitudes prósperas, né? Lembra que nós falamos ainda nesse mesmo tema, quanto mais você fala do Fusca amarelo, mais o Fusca amarelo aparece na sua vida. Se você ficar o tempo todo falando dos seus problemas, mais problemas você vai ter. Se você ficar o tempo todo falando da falta de dinheiro, menos dinheiro você vai ter. Se você o tempo todo ficar falando das suas dívidas, mais dívidas irão aparecer. Semelhante atrai semelhante. Quando você emite um pensamento, porque as palavras não vêm sem sentimento, geralmente elas vêm com pensamento e com sentimento, e o sentimento fortalece esse pensamento. Então é um conjunto de expressões que partem do seu verdadeiro eu, que derramam à sua volta uma energia poderosíssima. E aí, se você expressa isso, é isso que você atrai. Então, em vez de focar na dívida, em vez de focar na conta de luz, em vez de pensar na conta de telefone, pense em ganhar dinheiro. Pense em inventar maneiras lícitas de você conseguir mais dinheiro, né? Vai vender brigadeiro, bota uma barraca de cachorro quente, vai vender Natura, Jequiti, não sei, cara. Inventa uma solução. Em vez de ficar em casa vendo televisão ou perdendo tempo no WhatsApp, no Facebook, bota a sua cabeça para funcionar. Eu tenho certeza que você sabe fazer coisas que você não está aproveitando. Em qualquer outro país do mundo, eu conheço pessoas que às vezes, vou para os Estados Unidos, vou para o Canadá, que está na moda, vou para não sei aonde. Em qualquer outro país do mundo, eu tenho certeza que você faria coisas que aqui você não quer fazer. Você iria, por exemplo, para Portugal, como meu amigo, lá para a região de Tejo, não é Tejo? Te entreguei agora, né? E tenho certeza que você ia chegar lá, ia lavar a louça, ia lavar carro, ia consertar telhado, ia trocar lâmpada, coisas que talvez aqui, não vou fazer não, dá preguiça, estou cansado. Mas é que quando você vai focado em ganhar dinheiro. Tenta fazer isso aqui agora, tenta focar a sua mente em ganhar dinheiro. Se você pensar, você consegue. E assim é também a sua saúde, também o seu dia a dia. E quando a gente fala de energia e magnetismo, o que a gente está tentando te mostrar é exatamente isso. Como você pode fazer, o que você pode fazer para manter esse ambiente saudável. No estudo de ontem, inclusive, quando a gente estava aqui estudando o Livro dos Espíritos, depois de Ramatize, todos estão convidados, quem quiser algum dia, tiver de bobeira em casa, quando o Globo Repórter estiver chato, você vem para cá, de 8 às 9 da noite, estudar com a gente. Tranquilo, porque a gente senta, bota o livro no telão, você não precisa nem ter livro, você vai ler no telão com a gente e vai tirar dúvidas. É muito legal. A gente estava ontem batendo um papo, uma das amigas nossas que estava aqui, que não veio hoje, a Sônia, falou, seu Júnior, mas se eu tiver uma pessoa na minha casa que é drogada, se eu tiver uma pessoa que é doente, ou se eu tiver uma pessoa que me apoquenta a paciência, falando o tempo todo, eu não consigo, às vezes eu fico pensando em morrer, porque do outro lado eu não vou ter essas pessoas me perturbando. E aí a gente explica o seguinte, o problema sempre vai existir. O fato de você ter o conhecimento não exime você do problema. O fato de você estar no GTEB não exime você de ficar doente ou de ter problema na sua vida. O fato de você estar procurando Deus não livra você dos problemas. Essa ideia de um Deus antropomórfico, um Deus católico ou evangélico,
que é quase que um ser humano, em que você fica mendigando favores e pedindo coisas, isso não existe na prática. Isso não é uma verdade. Deus não é assim. Deus colocou o jogo e botou as leis. Agora você tem que usar isso a seu favor. E Ele está esperando a sua atitude. Então não fique achando que você, por estar num centro espírita, ou como esse, um grupo espiritualista cristão, ou amanhã na sua igreja, ou em alguma outra igreja, ou num terreiro, que você não vai ter problemas. Isso não existe. Você vai ter problemas, aqui ou em qualquer local. A questão é que quando você tem o conhecimento, você atravessa o problema com mais tranquilidade. Você atravessa o problema sem perder a felicidade. Você atravessa o problema sem perder a saúde, sem perder a prosperidade. Então não é tirar o problema da sua vida, não. É fazer você enfrentá-lo com dignidade, mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. É assim que você vai enfrentar o problema. Aconteceu uma tragédia, uma morte, uma doença, você vai atravessar isso com dignidade, com olhar para o futuro, entendendo que esse mundo aqui é um mundo em que todos nós somos apenas seres enclausurados. Na quarta-feira na mesa veio uma informação para a gente que mais ou menos diz isso, né? Por que a gente ainda reclama desse mundo? Por que esse mundo tem tanta tragédia? Essa semana teve lá o rapaz que ficou louco, tacou fogo nas crianças em si, enfim. Por que tanta tragédia e desgraça? E por que a gente vê tantas pessoas perdidas? A gente vem às vezes aqui, hoje, sábado à tarde, vem para cá com o coração tranquilo, vem para cá procurando Deus, né, tentando melhorar a sua vida, tentando melhorar, enfrentar o mundo com mais tranquilidade. E aí você passa pela rua e vê um monte de gente bebendo, um monte de música funk, falando de pornografia, de baixaria, falando palavrão na música, e você vê gente por aí bebendo e gritando na rua, né? Como a gente diz aqui, você anda pela rua e só vê zumbi, que na verdade é isso que a gente vê, estão todos mortos. Por isso Jesus disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos, né? Estão todos mortos, essas pessoas morreram. Não sei se vocês, abrindo um parênteses, não sei se vocês na juventude puderam ler na escola o livro Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado. Tem um trecho, no final ele fala a morte e a morte de Quincas Berro d'Água, né? Primeiro ele morre para a física, depois ele morre para a sociedade, uma coisa assim. E essas pessoas estão mortas. Diríamos assim, é a morte e a morte dos seres humanos. É isso que está acontecendo. E poderíamos perguntar, por que tanta tragédia? E isso assim, com essas pessoas aí morrendo, mortas andando. E a resposta que a gente sempre tem é a mesma. O que você esperava? O que você esperava de um mundo onde todo mundo que está no planeta, que está colonizando o planeta, caiu de mundos melhores? Somos todos exilados, cara. Nenhum de nós é santo. Somos todos, entre aspas, criminosos, endividados. O que você queria num planeta em que foi colonizado por espíritos de muito baixa envergadura moral? O que você esperava de um planeta como esse? Nós não estamos no quinto céu. Nós estamos no nível, vamos assim dizer, metaforicamente falando, numa escala de 1 a 5, onde o 1 seria aquilo que poderíamos considerar um inferno, que não existe, e o número 5, as colônias celestiais, ou a própria existência do Espírito de Deus, né? Numa esfera de 1 a 5, nós estamos no 2. Acabamos de sair do inferno. Se a gente espirrar, cai de novo no inferno. Por isso que André Luiz, no filme Nosso Lar, na hora que ele se aborrece e fica com ciúme da esposa com o chileno, não sei se o marido dela era chileno, sei lá o que era, português, eu não sei, na mesma hora ele vai para um umbral, assim, ó, rápido. Diz, nós estamos do lado do inferno. Nós estamos mais perto do inferno do que do céu. Então o que a gente esperava desse planeta? Pessoas perfeitas, né, governantes perfeitos, pessoas educadas, corteses, evoluídas? Porcaria nenhuma. A tendência de nós olharmos para baixo é muito, muito grande, porque é fácil olhar para baixo. É fácil você caminhar e olhar para baixo, pensar em porcaria, ouvir porcaria, comer porcaria. É muito fácil, calma. É mais difícil você olhar para cima. E essa é a nossa função como trabalhadores de Deus. Ensinar as pessoas a olharem para cima, buscarem conhecimento, buscarem uma companhia agradável. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Sim. Estou falando muito rápido? Porque às vezes vem vontade de falar muita coisa, eu só tenho uma boca e não dá para sair tudo. Vou ver se eu coloco mais umas. Coloca uma boca nos cotovelos. Fala pelos cotovelos, né? Então, meu amigo, aonde nós estamos é um local em que o mal nos atinge com facilidade. E se nós não fizermos nada, a tendência é descer. Nós não podemos ficar parados. Se nós ficarmos parados, a gente desce. Pode acreditar.
Algumas pessoas poderiam até perguntar, mas seu Júnior, por que o mal pega a gente com tanta facilidade? Por que a obsessão nos atinge com tanta facilidade? Por que a goécia, a magia negra, a bruxaria, o olho grande, sei lá, a praga, por que atinge a gente com tanta facilidade? Não é só porque nós estamos próximos do inferno, não. Não é só isso. Mas eu poderia te dar aqui 5 características facilmente compreensíveis do porquê nós somos facilmente atingidos. Eu vou falar uma coisa extremamente desagradável, eu não quero que ninguém saia correndo ainda. Deixa para fugir daqui a pouco, quando eu mostrar algumas coisas ali no coisa. Mas a primeira coisa que eu gostaria que vocês tivessem consciência, nós já falamos sobre isso aqui. A nossa alimentação. Nós nos alimentamos da morte. É uma afirmativa pesada. Mas a intenção é essa, é dar um soco no seu estômago espiritual. Não é para pintar com cores suaves, é para fazer você gritar de desespero. Nós nos alimentamos da morte. Tudo o que nós comemos, nós matamos. Se não matamos com as nossas mãos, nós pagamos alguém para matar para a gente. Você não come uma maçã que caiu da árvore. Você arranca a maçã da árvore. Você não pega uma manga que caiu. Você arranca a manga da árvore. Você não pega uma galinha, mas você adora comer o dromete. Você não gosta de matar um porquinho, mas um carré com tutu e couve à mineira, um toicinho, um baconzinho, uma linguiça calabresa, dó. Você não vai matar o boi, mas um bife suculento e macio com batata frita cebolada, hein? Jesus! Você em momento algum vai pescar, talvez. Mas um peixinho, essa semana eu comi filé de tilápia, acho que é tilápia, gostoso, muito bom. Que delícia, no forno, um peixe, posta de peixe no forno, com leite de coco. Aquele arroz branquinho. Jesus, mas vamos parar a reunião, vamos comer alguma coisa? Mas a gente esquece que o peixe morreu por asfixia. O peixe, quando morreu, a gente não falou para ele, querido peixe, gostaria que o senhor morresse? Dá para o senhor prender a respiração um pouquinho? Aí ele, beleza. Não foi assim. Você arrancou ele do mar, esperou ele morrer asfixiado, ele se debate em desespero, ele se debate no barco, procurando oxigênio, e ele morre asfixiado. E a gente fica procurando a guerra mais vermelhinha, o olho mais vivo, foi do desespero. A gente não vai no abatedouro e fala, boizinho, dá para o senhor, por favor, dar uma morridinha? Porque eu queria comer o seu ventre, comer aqui o seu dorso. Não. Ele está naquela fila do abatedouro, preso em um curral estreito, em que o de trás já começa a chorar de desespero porque percebe que a frente dele tem sofrimento. E na medida em que ele se aproxima, não sei se a técnica não é essa, tem um martelo com uma grande impedância, se não me engano, que encosta na cabeça dele e ele desmaia, desliga o sistema nervoso. Porém ele não morre. E naquela medida eles já enfincam o gancho e levantam ele na catraca, ainda respirando e com uma semiconsciência. E já ali abrem o ventre, e arrancam-lhe e decepam-lhe. E vão cortando, mas é friboi, tudo bem. E a gente espera suculento na nossa casa. A galinha, coitada, nem deu tempo de crescer. Isso sem contar o ovinho. Os ovos, 30 ovos, R$10. A galinha chorou! Você não tem noção de como ela chorou. Porque ela não consegue produzir essa quantidade. Porém, da forma como ela é tratada, em confinamento, com vários hormônios, vários produtos, ela produz numa velocidade enorme, desgasta o corpo. A lâmpada que brilha com mais intensidade queima mais rápido. Então, numa vida curta que tem aquele animal, ele precisa produzir muito para que seja rentável. E depois é descartada. Isso sem contar os pintinhos, que depois são abatidos para fazer nugget. E às vezes pintos lindos e saudáveis, ainda em condições de crescer, são simplesmente descartados e jogados no lixo. E são triturados. Não vamos falar da vitela e nem do patê de foie gras.
em que os gansos são mantidos em confinamento, enfincam-lhes na goela um tubo, uma espécie de funil, e onde é injetado o dia inteiro comida para hipertrofiar o fígado. O fígado cresce, né? Então, em pouquíssimo tempo, em poucas semanas, o fígado fica enorme, eles arrancam o fígado e matam o animal para comermos o patê de fígado de ganso. Tudo que nós comemos está morto. E não é verdade que a gente gosta de carne. A gente não gosta de carne. A gente gosta do tempero, do assado, do cheiro, do gosto. Porque se matarmos ali agora, se eu pegar esse gato, matá-lo agora e te entregar, você não vai comer. Mas se eu matar, cortar em fatia, assar, botar cebolinha, alguém come. E não vai nem lembrar que era o nosso filho. Amém, filho? Amém. Não quero falar mais para não piorar. Mas uma das questões pelas quais nós podemos e seremos obsediados e atacados espiritualmente é a nossa alimentação. Uma segunda questão eu poderia dizer que é a forma como nós nos relacionamos com a natureza. Para algumas pessoas não existe nada mais bonito do que um grande campo todo concretado, sem árvore, sem sujeira, porque a árvore cai folha o tempo todo, suja o quintal. E você acaba de varrer e cai folha. E fica caindo essas sementinhas, que é uma desgraça horrível. E eu varro o quintal xingando o tempo todo. Alguém tem que arrancar essa árvore. Porque a árvore me incomoda. Porque a planta me incomoda. E aí eu piso no chão com areia, com grama, lama. E aquilo me incomoda. E aí você olha uma natureza legal, mas lá. Porque o gato, o cachorro me dá uma certa aflição, me incomoda. O animal me incomoda. A natureza, na verdade, nos incomoda. É bonito no filme, quando aquela imagem sobrevoa, aí mostra as planícies, aí mostra o lago, sei lá o que, da cabana, não sei do que e tal. Mas você viver, para algumas pessoas, é um sacrifício. A forma como nós nos relacionamos com a natureza nos aprisiona numa densidade energética muito grande e fragiliza a nossa atmosfera psíquica e espiritual. Crianças cedo, passam na rua e vão apertando as plantas. Não podem ver uma planta na rua. Já vão arrancando, apertam. Você anda ali pela rua, agora tem um monte de galho no chão. Porque a alegria é ir arrancando os galhos e as plantinhas plantadas na calçada e jogando na rua. Para quê? Não sei. Porque é bonito ver a rua suja. A rua suja, cheia de pedaços de isopor, pedra e areia, é lindo para essas pessoas. Porque na verdade elas estão fazendo na rua aquilo que elas constroem em casa. Se o ambiente doméstico é sujo e poluído, eu quero trazer isso para fora da minha casa. Porque se aqui fora for limpo e perfeito, vai ficar evidente que o problema não é o mundo, é a minha casa, sou eu. Deu para entender, filho? Sim ou não? Então a gente quer levar para fora de casa a porcaria que se constrói em casa, a ponto de algumas pessoas comerem na calçada com um prato de comida. Ah, mas no interior, mas você não está no interior, não sei se você sabe. Mas as pessoas reclamam até que Sepetiba é longe demais de certos bairros. Não é o interior aqui, me desculpe. Nem aqui, nem em nenhuma outra região do litoral fluminense. Não é mais, filho. Se você fosse alguns litorais da Europa, Ibiza, Itália e por aí vai, seriam lindíssimos e ninguém ia fazer essa porcaria. Não estou dizendo que aqui tivesse que ser assim, mas a comparação seria próxima a isso. Então a forma como a gente se relaciona com a natureza faz com que a gente seja facilmente perturbado espiritualmente. Amém até aqui, gente? Alguma pergunta? Um outro motivo pelo qual nós somos obsediados e atacados no processo de magia, pela macumba, pelo olho grande, é porque nós estamos no mundo nível 2, se imaginarmos uma escala de 1 a 5. Nesse mundo, 80% do que você tentar fazer vai dar errado. 80% das pessoas são cegas, estão no mal. No mal não porque são más, mas no mal no sentido de não enxergarem um palmo diante do nariz. Essas 80% podem ser a minha mãe, pode ser a minha irmã, pode ser o seu filho, mas são 80%.
Alguns amigos chegam a dizer que eu estou errado. 90% do mundo está na escuridão. Mas eu, como sou um pouco otimista, eu digo que 80% de nós estamos na escuridão. Não reconhecemos que a vida é transitória e que nós somos seres eminentemente espirituais, transitoriamente passando por uma experiência na matéria. Nós não somos seres materiais. A nossa origem não é aqui, nós não somos daqui, nós somos do outro lado. A nossa vida real é aquilo que a gente chama de morto, é o defunto, né? O espírito, a alma penada. Essa é a nossa vida real. Aqui é transitório. Só que ninguém enxerga isso. E a gente vive o dia a dia como se fosse fundamental consumir, comprar e ganhar mais alguma coisa. E conquistar mais alguma coisa. Como se toda a nossa vida se fosse baseada em consumir, em comprar, em ter. Em não estar satisfeito com o meu carro, com o meu sofá, com a minha casa, porque eu quero mais, porque a novela me mostrou uma casa linda, com uma parede pintada laranja e uma outra azul, e uma roupa diferente, um celular diferente, e entrou um comercial me apresentando um novo computador, o novo Z5, J10, sei lá o que, a nova iMac, Apple, o novo carro, né, da Samsung, da Hyundai, e por aí você vai querendo mais, e cada vez mais, e cada vez mais, sem perceber que você já tem o suficiente. Você já tem o suficiente. Você não precisa. Aí vem aquela pergunta, lembra? Você quer ou você precisa? Porque quando você precisa, você tem que ter. Mas se você já tem, e o que você é apenas querer, não é necessidade, é supérfluo. E quanto mais excesso, maior o fardo que você carrega. Mais pesa a sua alma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não, gente? Então o mundo em que a gente vive é um mundo em que 80% de tudo que você tenta fazer dá errado. Se você quer ser diferente e olhar para Jesus, já acorda sabendo disso. Hoje eu vou vencer todas as dificuldades. Eu vou tentar um emprego novo, não vou conseguir, mas eu vou tentar, mas eu não vou conseguir, mas eu vou tentar, até encontrar aqueles 20% que eu vou conseguir. Eu não vou desistir. Eu vou sair de manhã para o trabalho, eu sei que a van não vai parar, o ônibus não vai parar, o mototáxi não vai parar, vai ter blitz, vai ter guerra, vai ter tiroteio, nada disso vai me impedir de chegar onde eu quero chegar. O olhar no futuro e a certeza da vitória final tem que ser maior do que os problemas que se apresentam na minha frente. Eu vou sair de manhã, estou com pouco dinheiro, estou com pouca comida em casa, estou cheio de dificuldade para pagar minhas contas, mas eu não estou nem aí, porque eu vou conseguir chegar aonde eu quero chegar. Eu já saio de casa sabendo que vai ser difícil. Se for fácil, eu agradeço muito mais. Mas se for difícil, nenhuma novidade. Eu já sabia que ia ser difícil. Eu não saí esperando facilidade. Porque nós estamos num mundo em que 80% está na escuridão. E esses 80% não querem que você saia dos 20%. A maioria não quer que você dê certo. A maioria tem raiva e tem inveja e ciúme de você. A maioria não gosta que você sorria. A maioria não gosta que você demonstre felicidade. Como a gente já explicou. Seu Júnior, por que uma pessoa, que às vezes tem até mais coisas do que eu, morre de inveja de mim e fica de olho grande no pouco que eu tenho? Eu não tenho nada. Por que essas pessoas ficam com inveja de mim? Lembra que nós te explicamos isso? Por que o outro tem inveja de você se você diz que não tem nada? Simples, não é difícil entender. A questão é que você está no mesmo país, no mesmo estado, no mesmo município, no mesmo bairro e muitas vezes na mesma rua. Só que você sorri. Você fala obrigado, você é educado, você agradece mesmo na dificuldade e pede desculpas até quando está certo. Você demonstra que é um cristão e pratica o cristianismo. Essa pessoa não. E ela tem raiva de você, porque você não pode dar certo. Porque quando você dá certo, não no sentido material, mas no sentido espiritual, a consciência se ilumina. Quando você dá certo, é uma ofensa para ela, porque ela aí passa a ter certeza. O problema não é o bairro, o problema não é a rua, o problema não é o país, o problema sou eu. Amém, filho? É como que numa escola em que o seu filho chega para você com uma nota 4. E aí você fala, fulano, por que você tirou 4? Ah, a prova estava muito difícil. Por que você tirou 4, fulano? Ah, mãe, a professora também mandou uma matéria que a prova está muito difícil, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a pergunta que acaba com o argumento. Qual foi a maior nota da turma? Ah, mãe,
Mas a fulana também, ela é CDF, FJ, sei lá o nome que dá. A fulana também, fulano é o queridinho. Qual a maior nota da turma? 9. E por que você não tirou 9? Qual a segunda maior nota da turma? 8. E por que não foi a sua? A terceira maior nota da turma? 7. Putz, e tu me tira 4? Então o problema não foi a escola, o problema não foi a professora, o problema não foi a matéria. O problema foi você. Porque alguém conseguiu. Jesus conseguiu. E mesmo na cruz sorriu. E pediu perdão pelos outros. E agradeceu. E saiu daqui para o céu. Alguém conseguiu. Alguém chegou, saravou, dançou e subiu. E por que não somos nós? E quando o outro do seu lado percebe que você está no caminho, ele tem inveja de você. Amém, meu filho? Saravá? Jesse, Patacori, Ogunhê, meu pai. Livrai-nos da fome, da peste e da guerra. Proteção, Ogum, para nossa terra. É isso aí, cara. Por que o mal pega a gente? Porque a gente se alimenta da morte, porque nós estamos no mundo atrasado, porque a gente se relaciona com a natureza de uma forma medíocre, atrasada e primitiva, e porque nós temos uma tendência muito grande a descer. Basta alguém nos contrariar. Que isso é amor, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. Tudo bem? Graças a Deus. Oh, meu Deus. Oh, grandes espíritos de luz. Saem daqui, já trata a mulher como? Vambora, mulher. Você também, nós. 2 minutos. Bastou a mulher não tratá-lo, ou não falar, ou o filho não agradar, ou a comida não está a gosto, ou o cara fechar a rua, ou o carro parar, ou o vizinho botar o carro na calçada, ou a música... Bastou qualquer detalhe, que a primeira atitude nossa qual é? Tratinas, fala um monte de palavrão, Flamengo. Essa piada não deu muito certo, mas eu tentei. Porque a gente é incapaz de pensar como um verdadeiro trabalhador do bem. Como reage um trabalhador do bem diante das dificuldades? Como? Como é que um guerreiro da luz trabalha, Paulinho? Eu não sei se você já nos ouviu explicando. Esse cara aqui, ó, usando ele como referência, está no caminho para virar um ser humano. Você já parou para pensar nisso? Ele está no caminho para virar um ser humano. É uma consciência em evolução. Todos nós vamos progredindo lentamente. Ele mudou até o slide, Paulinho. Todos nós vamos progredindo lentamente. A nossa consciência evolui. Passando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, até a forma humana. Nenhuma ovelha dos rebanhos se perde, irmão. A árvore vai evoluir, um dia será anjo. Seu Júnior, eu posso falar isso para vocês porque vocês entendem o que eu estou falando. Só que você não chegou nesse mundo assim como você é. A sua consciência evoluiu, filho. Você pode perceber que existem seres humanos extremamente primitivos. Seres humanos que quando pegam o celular você percebe a dificuldade de se expressar. Que quando estão com você em casa, não... Obrigado, meu amor. Uma salva de palmas para minha irmã que é assistente. Obrigado, meu irmão. É assistente o palco, né? Seres humanos que às vezes estão conosco na nossa casa e são incapazes de falar amor, perdão, eu te amo, obrigado. Seres humanos extremamente primitivos que pegam o celular e você percebe nitidamente a dificuldade. O que ele falou no Nextel? Não sei. Aí o outro lado do Nextel fala... Aí você para ouvir essas pessoas conversando no celular, no Nextel, você fala, que linguagem é essa? Que dialeto é esse? Porque são incapazes de se expressar e falar com clareza e dizer o que pensam. Então a facilidade às vezes é o palavrão, é a linguagem truncada, e o outro entende porque está no mesmo nível. São seres primitivos e atrasados, que convivem com outros seres que você percebe que tem uma alta envergadura. Não digo intelectual, estou falando da forma como fala. Fala com amor, fala com doçura, fala com entendimento e com paciência. Você pode olhar um gato na sua casa. Alguém de vocês tem gato? Levanta a mão. Cachorro? Algum de vocês tem cachorro?
Alguém tem um animal em casa aí? Todo mundo tem animal em casa, né? Tranquilo? Graças a Deus. Então dá para usar o animal como exemplo. Seja o animal que for, se for mamífero, cachorro, gato, porco, se for mamífero, você vai perceber que há uma gradação. Alguns são mais sensíveis e expressam-se com muito mais clareza. Outros são selvagens e arredios. Você tem 2 cachorros, ou então você tem 2 gatos. Você percebe que um fala com você, demonstra sentimento, demonstra que te ama, pede carinho. Você para de fazer carinho, ele te pede de novo. Esse, inclusive, pede comida. Ele para na comida e olha para você. Só falta falar, dá para você botar um pouquinho para mim de comida que eu estou com fome? Enquanto outros se afastam de você, não querem conviver com você. E são extremamente selvagens e atacam, arranham, machucam. Isso demonstra que essa consciência está no nível diferente daquele outro, de evolução. Assim como nós humanos. E nessa lenta evolução da consciência, vai se construindo o arquétipo espiritual humano. Vai se construindo a fisiologia espiritual. Lentamente, aquele ser que já passou pelo mineral, passou pelo vegetal, chegou no animal, vai construindo a consciência humana, a ponto de, em algum momento, reencarnar em tribos primitivas como ser humano, ou em mundos primitivos como ser humano, e dando continuidade a essa evolução, assim como nós um dia seremos anjos. Hitler um dia vai ser anjo. Lula vai demorar um pouco, um dia vai ser anjo. O Temer é parceiro de cúmplice do crime do outro. Um dia vai ser anjo. Sérgio Cabral, tá, é tudo da mesma farinha, de saco, não sei o quê. Um dia vai ser anjo, porque nenhuma ovelha do rebanho se perde, filho. É tudo uma questão de tempo. Para uns, o aprendizado é mais rápido. Para outros, o aprendizado é mais lento. Alguns irão evoluir e sair desse mundo material que nós vivemos, esse ciclo de reencarnação, em algumas, vamos supor, 200 reencarnações. Outros precisarão 1000 reencarnações, 2000 reencarnações. Mas em algum momento, a lei de causa e efeito, a dor e o sofrimento acordam. Amém? Amém. Voltando ao que nós estávamos falando, nós facilmente demonstramos raiva, ódio. E qual é o trabalho de um verdadeiro trabalhador do bem? Quando o vizinho toca música alta, quando o vizinho bota o carro na tua calçada, quando o seu marido não está num dia bom, quando a sua esposa não está num dia bom, quando o seu filho, a casa, seu patrão, o mundo te agride, qual a sua atitude? É aí que demonstra o seu nível de evolução. Porque quando você tem um conhecimento, você entende o outro. Qual é a frase horrível que a gente ensina aqui? Anota aí porque isso vai cair na prova. Um sábio entende um tolo, porque ele já foi tolo um dia, e ele lembra disso. Mas o tolo ainda não consegue entender um sábio, não alcançou esse grau. Deu para entender, filho? Quem está buscando conhecimento é você. Então quem tem a responsabilidade de agir diferente, reagir diferente, quem é? Você. Sou eu que tenho eu que tenho que fazer isso. Não posso esperar da minha esposa, do meu filho, do dono da empresa, do governo. Não posso esperar. Porque eles estão no 80% cegos. Quem tem que ter a atitude diferente sou eu. Não é rápido. Por isso que a gente reencarna. Porque se fosse rápido, não precisaríamos reencarnar. Não é rápido. Mas mais importante do que a velocidade da transformação é a direção em que você segue. Porque quando você segue uma direção desagradável, você cai no precipício se tiver pressa. Mas se você segue um caminho bom, gradativo de evolução, a pressa não tem problema. O que importa é um bom aprendizado. Aprender uma vez bem aprendido, não esquece nunca mais. Saravá, filho? Então, qual a atitude daquele que já saiu da casinha? Aquele que abriu a tampa, como é que é aquele negócio do caixa de Pandora? Aquele que está percebendo a revelação, tendo a revelação, o nirvana. Qual a atitude? O mundo me ofende, o mundo me agrediu. Eu vou ter paciência com o mundo, porque eu sei que o mundo está na escuridão e Deus está olhando qual a minha atitude, porque Ele espera de mim uma atitude de guerreiro da luz. Mas aí eu fico pacientemente, igual uma besta quadrada, apanhando, levando um tapa na cara. Não! Eu uso uma ferramenta que eles desconhecem. Eu uso uma ferramenta que eles não sabem usar. E uso uma ferramenta que eu tenho me preparado para usá-la com eficácia.
A oração. Vou falar uma frase para vocês de Joana de Ângeles. As mãos que presenteiam flores acabam sempre perfumadas. As mãos que presenteiam flores acabam sempre perfumadas. Amém, irmão? Amém. Quando você limpa o canal mental, o canal fonético e as suas atitudes, quando você mantém uma atmosfera alta, evoluída, energeticamente falando, a sua oração é uma dinamite que explode montanhas. A sua oração faz a montanha tremer. Mas para isso acontecer é necessário que você venha plantando mente, verbo e ação. Uma mudança no padrão vibratório. Quando você falar para esses espíritos, para essas pessoas que te agridem, irmão, te acalma. Ele vai parar na mesma hora. Faz a experiência. Quando alguém estiver agressivo e violento perto de você, dá um passo para trás, deixa ele ter um momento dele de explosão do vulcão e mentalmente você vai fazer a oração com aquilo que você pensa, da forma que você sabe. Pai, me perdoe se eu ando no errado, se eu ainda não estou perfeito, mas eu rogo por misericórdia, Senhor, que eu possa acalmar esse irmão. É para o bem dele, Pai, não é por mim. Porque eu sei que a minha vida aqui é curta e amanhã eu me vou. Mas eu não quero sair daqui deixando inimigos. Pai, acalma esse irmão. Toca o irmão. Te acalma, irmão. Quando você falar te acalma e tocar, bicho, ele para na hora. O touro para na hora. Porque a sua força magnética, a sua força de vontade, o seu querer é muito maior do que o outro. A lanterna dele é baixa. Lembra disso? Sim ou não? A lanterna dele tem um foco pequeno, é concentrado, agitado, agressivo. Só que se a sua lanterna sobe, o foco se dissipa, a capacidade energética é maior, você o atinge com sublimidade e amor e ele nem percebe. Então, quando um guerreiro da luz se sente ofendido, magoado, triste e está passando pelo deserto, ele não agride, ele ama, ele perdoa e ele ora pelo inimigo. Porque um sábio entende o tolo, porque já foi tolo um dia. Não pode esperar que o tolo entenda o sábio. Se você falar isso para ele não vai entender nada que você está dizendo. Se você tentar explicar para certas pessoas o que é isso aqui, eles não vão conseguir entender. Se você disser, onde é que você está indo? Eu falei, do GTEB, o que é lá? Eu falei, bicho, eu não sei, cara. Eu sei que eu aprendo um monte de coisa, é uma escola, bicho. Ah, mas eu estou com minha mãe doente, eu estou com meu pé inchado, eu estou com não sei o que. Eu falei, bicho, vai lá que você vai ser curado, cara. Agora, é uma escola. Não é milagre. Você vai aprender a fazer o seu caminho melhor. Saravá, filho? Alguma pergunta? Como a gente diz, né, os médiuns da casa não gostam que eu fale isso. Porque quando eu falo isso, na semana seguinte ninguém vem. Como hoje é dia de desobsessão, semana que vem é dia de tratamento comum, está arriscado muita gente faltar mesmo. Mas eu vou falar assim mesmo porque eu sou chato. O que é que a gente diz para você, filho? O GTEB não salva ninguém. O GTEB não cura ninguém. O GTEB não dá emprego para ninguém. Se você vem em busca de solução da sua vida, procura outra igreja. Procura outro caminho, filho. Se você vem em busca de curar a sua doença, pode voltar para onde você estava, ou procura um terreiro, uma macumba, uma oração forte do incrível Hulk. Hulk esmaga! Procura outro lugar. Garanto para você, seja lá onde você procurar, não vai solucionar. Eles vão te dar um analgésico para uma perna quebrada. Mas se é o que você quer, Deus te abençoe. Porque o GTEB não vai resolver o seu problema. Porém, o GTEB vai te dar de graça, algo que ninguém vai te dar. O conhecimento da verdade. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem te liberta é o conhecimento da verdade. Amém, filho? E é isso que Jesus te deixou. Por isso que para alguns, né, o sacrifício na cruz é loucura. Para alguns a mensagem da cruz é loucura, não dá para entender. Porque como pode uma pessoa que só falou de amor, pregou amor, ensinou amor em 3 anos? Ele viveu 33 anos, mas ele só expressou o Cristo em 3 anos, dos 30 aos 33. Em apenas 3 anos ele dividiu o mundo ao meio, entre antes dele e depois dele. E até hoje a gente discute sobre ele. Ele avisou que isso ia acontecer, porque ele disse que veio para trazer a guerra, filhos contra pai e mãe, e é o que está acontecendo. Ele não veio para trazer a paz, porque ele sabia que a mensagem dele ia ser mal interpretada. Caraca, há 2017 anos atrás o cara sabia
Eu não consigo saber o de amanhã. O cara sabia. E é por isso que para muitas pessoas a mensagem da luz é loucura, porque esse cara em 3 anos fez essa revolução filosófica na nossa vida até hoje, está presente em nossos corações e foi apedrejado e morreu bestamente na cruz. Aí alguns vão dizer que Deus é esse, que rei é esse, que mestre é esse, que símbolo é esse que vocês seguem, que ele morre. Mas quando você entende, conhece a verdade, você sabe que ele não está morto, porque ninguém morre verdadeiramente. Amém, filho? Perguntas? Então nós já te explicamos isso, sobre a lei de sintonia. Semelhante atrai semelhante. E se você quer uma atmosfera melhor, mude seu comportamento, mude suas palavras e suas atitudes. Não importa se o mundo vai achar você uma besta quadrada. Porque quando você sorri para o inimigo, quando você fica calmo diante da tempestade, as outras pessoas vão achar você maluco. Vão achar que você é bobo, vão achar que vão te enganar. Só que você sabe que não é assim. Você sabe que a força está no amor, a força está na compreensão, a força está na paciência. É o que eles chamam hoje de que? Resiliência, ou inteligência emocional. Muito obrigado, minha irmã. Inteligência emocional é uma coisa meio subjetiva. Mas você hoje sabe que isso é força, isso é poder, melhor dizendo. Porque o fácil é você dar na cara do outro. O fácil é você brigar. Né? O covarde, o fraco, machuca, taca fogo. O fraco cede à tentação. É frágil. Pode ser um homem desse tamanho, pode ser uma mulher desse tamanho, pode estar com 500 armas. É uma criança. Mas você está vendo o físico. Quando eu olho para um ser desse, avantajado, armado, agressivo, babando e cuspindo igual um leão, o que eu vejo é uma criança acovardada, no cantinho da casa com medo. Eu vou bater em todo mundo, porque eu tenho medo de todo mundo. Eu não sei o que é isso que estão me apresentando. A minha atitude é a atitude de um ser primitivo. Claro que nós na sociedade devemos tratar disso, cuidar disso, mas espiritualmente falando, é apenas um ser atrasado e doente, que precisa conhecer Deus, precisa conhecer Jesus. Então a força está no amor, na oração, na paciência, no entendimento, no estudo, no esclarecimento, no crescimento espiritual. Não quero saber o que o mundo pensa de mim. Lasquem-se todos. Eu tenho responsabilidade sobre o que eu estou fazendo comigo. Porque quando eu morrer, ninguém estará comigo. A morte é solitária. Ninguém está com você nesse momento de transição, quando você atravessa o umbral. Ninguém está com você, apesar de todos estarem com você. Mas você não verá ninguém, não vai sentir ninguém, não vai ter ninguém. Na hora que você morre, o último suspiro é você dizendo desesperado: eu não quero morrer, e vai morrer. E chega do outro lado como? Tem ninguém, cara. Não tem ninguém, inicialmente não tem ninguém. Não tem Deus, não tem Jesus, não tem os Espíritos, não tem nada. Você fica louco, desesperado, perturbado. Pelo menos durante uns segundos, minutos, dias, meses ou anos, dependendo de cada um de nós, há um momento de perturbação. E aí é você com você. Então é importante que você construa essa realidade de mansidão em você. Tá entendendo, meu filho? Sim ou não? Sim. Muda, cara. Muda. O mundo muda na nossa mudança. Se você não muda, o mundo reage mal, agressivamente, equivocadamente. Transforme-se, que o mundo à sua volta se transforma. Porque semelhante atrai semelhante. Falamos sobre a desobsessão no processo de magia semana passada, sobre os implantes astrais, miasmas, ovórdios, formas de pensamento, vampiros. Mostramos para você que vampiros existem e sugam as nossas energias. Seu Júnior, qual é a atitude que eu devo ter com um vampiro? Aquela pessoa que está sugando minha energia, está acabando comigo. Lembra que eu falei? Dalai Lama nos ensina 5 minutos, somente 5 minutos para o mal. Mais do que isso é conivência. Passou 5 minutos, haja pela oração, pelo ensinamento, pela palavra, pelo conhecimento, acalmando, nunca batendo, nunca ferindo, trazendo paz, concórdia, se preocupando com o que você vai falar, tentando ensinar o amor àquele irmão perdido, que está ensandecido achando que o mundo está acabando. Olho grande, falamos sobre isso, sobre a plantinha. Lembra da história da samambaia? Sim ou não? Sim. Então, meu amigo, haja para que o seu mundo fique saudável. Quando você muda, a imagem seria, claro que isso aqui é uma alegoria, né? Um desenho,
Mas a imagem seria algo tipo isso. Energias tentando te atingir, espíritos tentando te atingir, e uma atmosfera ali representada pelo amarelo e pelo branco, uma atmosfera de paz, de harmonia te protegendo, impedindo que você seja atingido. É aquilo que a gente chama de quê? Duplo etérico, lembra? Quem lembra, levanta a mão. Duplo etérico? Beleza, então eu vou continuar explicando. Você fechou o duplo etérico. Está com o corpo fechado, como diz na macumba. É muito difícil alguém te atingir. Não é impossível, porque você continua no mundo atrasado. A nosso relacionamento com a natureza continua primitivo. A nossa alimentação muitas vezes é frágil. Você continua sendo suscetível, né? Você continua sendo... É possível que te atinja. Porém, vai ter muito mais dificuldade de te atingir. É muito mais fácil agora, em vez de você apenas sofrer o ataque, você agora derramar a paz. Lembre-se sempre disso. Nós não somos apenas bonecos que estamos aqui para sofrer. O mundo nos agride, as pessoas nos agridem, os espíritos nos agridem. Por que a gente não faz o contrário? Por que a gente não age? Como eu disse ainda há pouco. Ora, perdoa, fale, explique, mostre, dissemine a paz e o amor. Isso tudo te fortalece e cria essa atmosfera sempre semelhante, atraindo semelhante. Quando você vê uma pessoa ensandecida, violenta e agressiva, acredite, é ela com 1000 lanterninhas desse tamanho. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Sim. Quando você, diante dessa pessoa, mesmo que sozinho, está pensando, mentalizando, orando, amor, paciência, tolerância, aconteça o que acontecer, entrego, confio, aceito e agradeço, aconteça o que acontecer, pedindo perdão, amando o teu semelhante, atrás de ti tem 1 milhão de soldados de Deus. Você nunca está só, eles estão com você, você os atraiu, você chegou até aquele ponto com eles estão com você, acredite. Vamos falar sobre um outro conceito no processo de magia, que meu tempo está acabando. O que é endereço vibratório? À nossa volta existe um mar de energias, como nós já te dissemos. E você, pessoalmente, exala essa energia. Essa energia é emitida de você. E você impregna a atmosfera à sua volta nessa energia. Amém? Todo mundo já entendeu isso? Sim ou não? Só que o interessante é o seguinte. Se eu ficar muito tempo com uma caneta, botei uma caneta na orelha, segurei a caneta, estou com a caneta, essa energia que eu emito, durante alguns minutos, segundos, dependendo do material da caneta, passa para a caneta. A caneta fica impregnada dessa energia minha, do meu DNA espiritual. Uma assinatura minha, específica, uma energia totalmente minha. A caneta fica impregnada. Poderia usar a ideia da caneta, como poderia usar a ideia da meia, da roupa íntima. Poderia usar a ideia de uma fotografia, em que você olha e sente saudade, ou que você se reconhece e se vê naquela foto, naquele momento. Poderia usar qualquer artifício que criasse um link. Link todo mundo sabe o que é, né? Sim, fácil de entender. Criasse um link entre você e aquele objeto, uma ligação. Aquele objeto transformou-se em endereço vibratório. Se você quiser abençoar, ou algum doido quiser prejudicar uma pessoa, pode usar aquele objeto que chamou-se endereço vibratório para prejudicar. Alguém que fuma, acabou de fumar, jogou a guimba fora. Vai um doido maluco, pega a guimba do cigarro disfarçadamente e guarda no bolso, a macumba. E aí ele chega na casa dele, tem raiva de você, ou vai para a macumba, é a mulher, é o marido que se separou, ela quer que o marido se lasque porque não pagou a pensão, porque não está pagando o que ela quer, seja lá o que for, ela vai pegar aquela guimba do cigarro e vai no macumbeiro. Aí chega no macumbeiro e está lá, traga o seu marido de volta, né? Em 3 dias, dizendo que você trouxe a guimba do cigarro. Ô louco, essa aqui é da boa. Basta fazer um ritual, vai movimentar os elementos da energia, da macumba, como a gente falou, da magia, mente, verbo e ação. Ele vai mentalizar, ele vai verbalizar, ele vai ter uma atitude. Aquela energia da guimba do cigarro, que tem a tua assinatura, já está com uma energia fraca, quase se apagando, como se fosse um carvão em fim de festa. O que ele faz? Usando as energias que estão à nossa volta, ele começa a fortalecer aquela energia, como se o carvão já quase apagando, você começasse a abanar. Oxigênio é o que ele precisa para dar combustão. Você começa a abanar, o carvão começa a virar brasa, a brasa começa a pegar fogo, pegou fogo. É a guimba do cigarro.
reaviva a energia. No momento em que reavivou a energia, não vê nada. A guimba continua sendo a guimba, é invisível. No momento em que reavivou a energia, tudo que ele pensar, pedir, fizer com a guimba do cigarro, quem recebe? Eu. Porque a energia é minha. A ligação é minha. Deu para entender, sim ou não? Isso chama-se endereço vibratório. Uma das formas de você romper isso é mudar o padrão vibratório, para que haja um desligamento. Outra forma é parar de fumar, que aí não tem guimba de cigarro. Aqui no Brasil não é costume ter mais. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam muitos sensitivos para achar pessoas que foram sequestradas, assassinos. Aí eles estão entrando em contato com uma peça de roupa, Exatamente isso. com alguma coisa que a pessoa tenha tocado, eles conseguem visualizar o local, um grande aproximamento, dá um mapa, a pessoa está aqui. Verdade. Então, isso não é mentira. Nada, é verdadeiro. fato, Existe um tipo de mediunidade que, inclusive, se você toca no objeto, você reconhece o passado recente desse objeto, pela energia, pelo endereço vibratório. É isso que é Exatamente. E é uma coisa impressionante. Por incrível que pareça, animais, cachorro, mamífero. Eu já expliquei que o mamífero está no grau de evolução. Minerais, veja ninguém para fora. Minerais, vegetais, animais, dentro da cadeia animal, os mamíferos estão no topo. Já há um desenvolvimento de consciência, já há uma semiconsciência, não é só um instinto. Para alguns já há uma característica de personalidade que demonstra uma evolução do instinto. Então nós temos cães que podem ter mediunidade. Mediunidade nos animais. Por quê? Não a mediunidade igual a nossa, em que é um contato direto, psicofônico, de clara audiência, clara evidência, não. Cansou. Mas uma mediunidade ainda rudimentar. Pequenas sensações e percepções que ele não entende, porque ainda não há um conhecimento do eu. O animal ainda não se reconhece, porque ele não adquiriu a consciência. Ele não sabe que é, ele não pensa. Porém ele age por impulso, por instinto. Então existem animais que têm um prenúncio de mediunidade. Se você pega um cão com uma boa capacidade olfativa e com algum dom de percepção mediúnico, ele rastrilha, ele percebe o cara que passou por ali há 2 dias atrás. Ele já não sente o cheiro, mas ele percebe o hálito espiritual. Porque o cara pisou, ele marcou a atmosfera fluidicamente, o chão. O animal, mediunicamente, não apenas pelo faro, percebe que aquele sujeito passou ali há 3 dias atrás e pega o rastrilho. Deu para entender, meu filho? Sim ou não? Sim. Quem quiser saber maiores detalhes sobre mediunidade entre os animais, tem um livro ótimo, um cara chamado Ernesto Bolzano, que falou exatamente sobre isso, sobre a mediunidade nos animais, a consciência nos animais. Ele descreveu vários casos que mostram essa evolução. Inclusive tem um caso no livro de um cavalo. Um cavalo que ele conta a história, são casos reais que ele catalogou. Tem a história de um cavalo numa cidadezinha em que tinha um veterinário. E o veterinário comprou uma pequena fazenda, uma chácara, um pouco distante do centro da cidade. Tinha uma rua, uma trilha que você tinha que chegar lá, na casa do veterinário. E um dia esse veterinário encontrou uma égua toda arrebentada e machucada. Ele conseguiu, botou no tratorzinho, levou para casa, cuidou do animal, cuidou que o animal ficou saudável. Depois que o animal passou, ficou bem, ele soltou o animal. 1 ano depois, a égua volta, trazendo um cavalo, todo machucado. Até que ele chega, ele está em casa, ele acorda de manhã, sai, vai para a varanda, olhar a natureza, que ele está distante da cidade, está vendo lá longe a égua. E um cavalinho mancando. E aí ele trouxe o cavalo, porque a égua lembrou que há 1 ano atrás, aquele cara cuidou. Amém, filho? Não é meu sutiã não, tá? É o microfone. Isso. Isso, é do Ernesto Bolzano, exatamente isso. Então ele relaciona vários casos de animais que demonstram já uma capacidade diferenciada, uma evolução. Então, meu amigo, muitas vezes quando o animal pega, o cachorro pega o rastrilho, o cheiro, na verdade não é físico, é espiritual. Todos entenderam? Então, antes de encerrar a reunião,
Antes de encerrar a reunião, eu acho que eu falei muito rápido. Porque eu olhei para a hora e falei 5 horas. Ué, só tem 50 minutos de reunião? Eu já estou acabando. Cadê o tempo? Hoje está sobrando tempo. Porque eu acho que eu falei muito rápido. Tinha que ter falado mais devagar, tem que respirar mais. Então nós vamos falar sobre a última ideia que nós temos para te passar hoje, que é a influência da natureza. Você pode não acreditar, mas a natureza influencia você. Não precisava nem falar da lua, né? Quando a lua vem para cá, a maré aqui enche, e lá do outro lado fica vazia. É mais ou menos isso. Quando a lua vai para lá, quer dizer, a lua não vai para lá, o planeta roda, ela se posiciona lá, aqui fica vazio, e para lá, para onde a lua está, enche. Então há uma atração magnética. É fácil de entender? Se ela influencia você magneticamente, por que você acha que ela não poderia influenciar extrafisicamente? Então nós vamos bater um papo sobre a influência da natureza no nosso dia a dia. Assim como a água e os minerais, as plantas e a vegetação do planeta podem agir beneficamente sobre nós. Deus é sempre amor, sempre perfeito. E tudo o que Ele fez foi com a intenção de nos trazer a paz, a saúde e o equilíbrio. Ninguém nasce para sofrer. Tudo à nossa volta é perfeito e nos foi dado para o nosso bem-estar e crescimento. Ramatiz, em seu livro Magia de Redenção, que por coincidência é o livro que a gente está estudando nas sextas-feiras, todos estão convidados, nos fala a respeito do uso de plantas e ervas e da influência da natureza em nossa aura e campo perispiritual. Diz ele, há certos tipos de ervas cuja reação etérica é tão agressiva e incômoda que torna um ambiente indesejável para certos espíritos. Assim como os encarnados afastam-se dos lugares saturados de enxofre ou gás metano dos charcos. Aliás, as máscaras contra gases provam suficientemente quanto à existência de certas fumacinhas que também podem aniquilar os seres humanos. Há perfumes que inebriam determinadas pessoas, mas causam cefaleias, tonturas e até náuseas noutras criaturas. O odor ácido e picante do alho e da cebola, que aguça o apetite nas saladas das churrascarias, depois é detestado pela produção do mau hálito. Durante a queima de ervas, produzem-se reações agradáveis ou desagradáveis no mundo oculto, porque além de sua propriedade física, elas também libertam outras energias provenientes do armazenamento do éter e do magnetismo físico no duplo etérico do vegetal. Veja que ele apresenta a ideia de duplo etérico no vegetal. Além dos seres humanos, os vegetais também têm uma camada energética que identifica cada um deles e que tem a energia daquela planta. O cheiro ou a exalação das ervas e flores que afetam o olfato dos encarnados também é um campo vibratório a influir fortemente nos desencarnados. E essas emanações fluídicas penetram diretamente no perispírito. Todos entenderam o que está escrito? Quem não entendeu, grita. Cada espécie vegetal no mundo possui a sua característica fundamental. Alguém está com calor? Não. Eu estou morrendo de calor aqui. Tá também? Tá com calor também? Mais alguém está com calor? Só eu que estou na fornalha, então é minha irmã também. Cada espécie vegetal no mundo possui a sua característica fundamental e atende a uma necessidade na criação. A mesma seiva venenosa da cicuta, que é um veneno, mata, hoje serve benfeitoramente na medicina homeopática, curando convulsões, estrabismo, efeitos de comoção no cérebro ou da espinha. Deus não criou as espécies vegetais apenas como enfeites do mundo, pois elas atendem simultaneamente às necessidades da vida manifesta no plano físico, etéreo e astralino. Há plantas que atingem violentamente o perispírito dos próprios encarnados, como o pau de bugre ou a aroeira, causando distúrbios alérgicos pela via comum do olfato. Termina aqui o texto. Outras, como a maconha, o ópio, o cactus peiô, de onde se extrai a mescalina, produzem inúmeras sequências psíquicas, desde a alucinação pela queda vibratória no baixo astral, até a visão deliciosa e deslumbrante do duplo etérico das coisas e dos seres do mundo terreno. Há vegetais cujas auras são pestilentas, agressivas, picantes ou corrosivas, que põem em pânico alguns desencarnados de vibração inferior. Os antigos magos, graças ao seu conhecimento e experiência incomum, sabiam combinar certas ervas de emanações tão poderosas que traçavam fronteiras intransponíveis aos espíritos intrusos ou pesados que tensionavam turbar-lhes o trabalho de magia.
Todos entenderam, filho? Sim ou não? O que ele está nos apresentando é o seguinte: a planta nos influencia, e certos tipos de planta influenciam seres humanos e até espíritos. Então nós vamos, a partir de agora e até a semana que vem, que a gente encerra esse tema para começar o sobre saúde, que é o próximo tema, nós vamos falar sobre o uso de certas ervas, de certas plantas, e até da defumação, que a gente fez aqui ainda há pouco, mesmo que equivocadamente, num ritmo totalmente descompassado. Mas eu vou resolver, eu vou encontrar uma solução para isso. E aí nós vamos entender, seu Júnior, mas defumação não é coisa de baixa magia? Porque o espiritismo não abençoa a defumação. O espiritismo, isso é um atavismo, é uma criação que as pessoas trazem da consciência primitiva, é uma coisa cultural, não tem nada a ver. Não há nenhuma coisa científica por trás da defumação, negócio de ervas e banhos. Não é bem assim, meu amigo. Como a gente já explicou para algumas pessoas, o espiritismo não fala de tudo que nós vivenciamos hoje ou que existia naquela época onde ele foi nos trazido. O espiritismo coloca as bases fundamentais. Não é culpa do Kardec ou dos espíritos da codificação, não. Mas eles vieram nos apresentar uma filosofia, uma proposta redentora de transformação, uma apresentação moral de um novo parâmetro existencial. Foi isso que o espiritismo nos trouxe. Ele abriu a nossa mente, nos deu óculos para a gente enxergar Jesus com mais clareza. Mas não era a função de Kardec ou dos espíritos da codificação de falar sobre caboclo, preto velho, Exu tranca-rua das almas, Maria Padilha da estrada, falar do povo cigano, falar dos boiadeiros. Não era a função de Kardec falar de Espírito Santo ou ficar explicando revelações, aliás, ele acabou explicando em outros livros, né, da codificação, mas não era a função era apresentar a base, a alfabetização. Só que existem elementos fora do que o Espiritismo nos apresentou inicialmente que são inegáveis. Existem elementos que você só não usa porque você tem certas reservas pessoais. Foi apresentado para você a ideia da macumba, e aí tudo que não é da igreja é macumba. O Espírito manifesta-se na igreja, é Espírito Santo. O mesmo Espírito se manifestar no centro espírita é macumba, é encosto. O Espírito faz revelações na igreja, é mediunidade, mas para eles é revelação. Se o mesmo fenômeno mediúnico acontecer na igreja católica, é do demônio. Então é só uma questão pessoal, de desconhecimento da pessoa. E nós não estamos aqui lidando com pessoas que não vieram buscar a verdade. A ideia do GETEB é ser um curso de alfabetização espiritual. Então nós vamos ensinar você a fazer macumba. Boa. Macumba boa. Seu Júnior, a minha casa está meio tumultuada. O que eu posso fazer para trazer um pouco de paz? Você pode orar, fazer o culto no lar, como a gente já te explicou. Aliás, o culto no lar faz parte do tratamento. Quem quiser maiores detalhes, basta ir na biblioteca e pegar um formuláriozinho, um papelzinho, em que a gente explica como faz o culto no lar. Se você fizer o culto no lar na sua casa, olha, 90% dos problemas se resolvem sozinhos. Basta você fazer. O problema é que é algo que é um dever de casa. E ninguém gosta. A gente prefere ir lá no local, pagar o dízimo e receber o remédio pronto, não é isso? Aqui a gente não vai te vender o remédio porque a gente não o tem. A gente ensina como faz. Quem tem que fazer é você. Tá certo? Levanta e anda. Levanta e anda. Então, quer fazer o culto no lar? Quer encontrar a paz? Quer se encontrar com Jesus toda semana? É só ir na biblioteca, 5 passos, chega lá, procura o nosso bibliotecário, o Nilson, fala: Nilson, eu quero o papel do culto no lar. Ele vai te dar aí de graça o papel, você vai ler na sua casa e vai fazer em casa o culto no lar. Seu Júnior, fala que tem que ter o evangelho, eu não tenho o evangelho. Aí você vai no Nilson, pergunta para ele se tem um evangelho usado, para ele te dar por R$3. R$3 o evangelho usado? Pô, R$3. É mais barato que a passagem, né? Ou então, às vezes, tem muita gente que joga fora, porque foi para a igreja e disse que é livro do demônio. Deixa eles, não tem problema. São cegos e guias de cegos. Ai de vocês, diz assim Jesus. Então, pega Mateus capítulo 23, um ótimo texto que a gente podia ler em casa, quando Jesus fala sobre isso. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo e faz o teu culto no lar. Vai aprender o que Jesus nos ensina. E aí você já vai ter 90% do trabalho. Mas além disso, nós vamos te dar certas dicas para que você use. E antes que não digam que eu não falei de flores, nós vamos mostrar
que nas obras espíritas, kardecistas, tem citações sobre a natureza e como a natureza nos influencia. Ou seja, não é macumba de terreiro, é macumba espírita também. Macumba estou falando aqui de uma maneira, né, irônica. Então nós vamos falar sobre as energias que são desprendidas da planta, ou o chamado fitoplasma. Vamos começar falando do exemplo de Narcisa e André Luiz, no livro ou no filme Nosso Lar, onde Narcisa orienta André Luiz a absorver os elementos, as energias que provêm da natureza. Do livro Nosso Lar, capítulo 50, Narcisa, para ajudar a familiar de André Luiz, manipula substâncias com a emanação do eucalipto e da mangueira para fazer remédio. Essa citação é do livro Nosso Lar, no capítulo 50. Quem tem o livro em casa, basta abrir e ver que é verdade. Diz Narcisa: vamos à natureza. Não só o homem pode receber fluidos emitidos. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem, disse ela. O engraçado é que tinha uma pessoa doente. Aí o que Narcisa faz? Pega André Luiz e vai para uma floresta. Se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor. Aí ela olha para a floresta, eu vou falar para você que ela cantou um ponto de caboclo. Mas eu não posso falar isso para o espírita, senão ele vai brigar comigo. Vou dizer que ela fez uma oração. E aí diz o livro, entidades da floresta chegam até ela, trazendo uma substância que carregavam nas mãos e entregam a ela. E ela pega André Luiz e vai. Aí André Luiz pergunta: que entidades são essas que eu não conhecia? Aí ela responde isso. Então, meu amigo, tem gente morando na floresta que manipula as energias e que no livro Nosso Lar é citado. Amém, filho? Então não é macumba de terreiro, é macumba kardecista também. Do livro Ação e Reação, no capítulo 13, um outro personagem que é Silas, sem qualquer outro recurso, conduz Poliana, que é outro personagem, a um bosque vizinho, onde energias imponderáveis da natureza, associados aos fluidos de plantas medicinais, foram trazidas à enferma, que os inalava em longos sorvos. Quer dizer, ela absorvia. Ou seja, no livro Ação e Reação, pegam a pessoa, levam ela para a floresta e ela respira. E a energia entra pelos pulmões. Interessante. Ela não estava morta? Como é que o espírito, o pulmão, absorveu a energia? Então a morte não existe. E ela continua necessitando de ser curada no mundo espiritual. Amém, filho? Então tem doença no mundo físico e, por incrível que pareça, nós ainda levamos as doenças às vezes para o mundo espiritual, que precisam ser curadas. Ué, mas por que ela, lá o Silas, ou por que Narcisa, em vez de pegar energia da planta, não deu um passe? Era só dar um passe. Por que não? Ou então botava ele naquela maca com aquela luzinha, ou então dava água fluidificada, não é? Curava, não curava? Por que precisou da planta? É isso que a gente vai te explicar. Pelo mesmo processo, pelo mesmo motivo pelo qual Jesus, tendo que atravessar uma vila, e ele estava com discípulos sem dinheiro, porque Jesus também não tinha dinheiro. Achou que era só você que não tinha dinheiro. Jesus também não tinha. Então você está no caminho certo. Porque o dinheiro ficava com Judas, ele que era o tesoureiro. Tesoureiro é sempre uma desgraça, Luiz. Tesoureiro é sempre complicado. Desde a época do Cristo. Coitado, mas o Judas era gente boa, ele foi incriminado. Mas enfim, Jesus estava sem a bolsa do dinheiro. Aí ele vira para o discípulo, que eu não me lembro o nome, se alguém me lembrar pode pode falar. E ele fala, o discípulo fala: mestre, como é que nós vamos atravessar a cidade? Tem que pagar o pedágio. Pedágio. Tem que pagar o pedágio. Não é a linha amarela, mas tem que pagar o pedágio. Esse negócio é meio antigo, o negócio de pagar pedágio. Aí Jesus fala: faz o seguinte, ó, joga um anzol naquele rio ali, no mar, era rio, não me lembro, e você vai pegar um peixe. Você vai abrir a boca do peixe, tem uma moeda dentro. Essa moeda vai ser suficiente para pagar a minha e a sua passagem. Que macumba doida é essa que Jesus fez, cara? Ele não podia pegar uma pedra, fechar a mão e transformar em moeda? Por que ele mandou abrir um peixe, cara? Não podia fazer aquele frio, que nada nesta mão e nada nele, né? Apareceu. Então nós vamos percebendo que de sempre, não só de agora, não é macumba de terreiro,
Jesus fazia suas macumbinhas. A melhor macumbinha que eu conheço do Cristo é o cego que ele traz para fora da cidade. Nós já citamos isso aqui em outras vezes. Eu acho que a gente vai citar daqui a pouco de novo. E ele quer curar o cego, ele tira o cego de dentro da cidade, coloca saliva no barro, diz uma tradução da Bíblia, quer dizer, ele cuspiu na terra, ele amassa a terra, faz uma papa de barro e coloca no olho do cara e aplica um passe. Jesus! Está na Bíblia, cara. É porque talvez você não tenha lido ainda, ou nenhum pastor tenha te apresentado, mas a gente aqui vai te apresentar, porque somos seguidores do Cristo. Aí ele tira o barro, limpa o cara e fala: você consegue enxergar? Eu vou te falar, o cara não foi curado. O cara não foi curado na primeira vez. Oh, vamos fazer, Paulinho. Vou te falar, quando falar você vai falar assim, oh, tá bom? O cara não foi curado da primeira vez. Verdade, gente? Jesus teve que repetir a macumba. Ou seja, certas doenças não se curam assim de instantâneo. É necessário que haja um preparo. Tá ligado? Sim ou não? Vou te passar a visão, valeu? Vou te passar a visão. Aí Jesus tirou o barro, o cara fala: vejo pessoas como se fossem vultos, gravetos. Aí Jesus fecha os olhos. Aí Jesus se concentra. Ele não fez essa cara. Eu estou fazendo aqui porque eu sou bobo. Ou Magui com não gosto. Não tem um negócio que mantra desses aí de igreja, de coisa que faz e tal. Não tem negócio desse não. Tem não? Que fica repetindo o mantra. Como é que é? É budismo isso? É budismo? Então, ele não fez isso não, mas eu acho que ele cantou um ponto de caboclo. Caboclo que vem de longe, a rei é que eu quero ver. Então ele impôs a mão, sem brincadeira, e para. Aí fala com o cara: abre os olhos e enxergue. O que vê? Agora eu estou vendo bem. Ou seja, foi necessário 2 tratamentos. Agora eu estou vendo bem, nitidamente, distante, tudo. Tudo bem. Vai para casa e não passe por dentro da cidade. Olha a recomendação louca do mestre. Curou o cara e falou: vai para casa, mas não passe pela cidade. O que será? O que tinha na cidade que poderia... Hã? A gente percebe que o ambiente nos influencia, amém, irmã? A gente percebe que o ambiente influencia. Ele acabou de ser curado. Jesus vai para casa, mas não para tomar cerveja não. Estão tocando lá na esquina. Essa é legal, essa eu gosto. Vai! Vai, os homens, bomba, não sei o que lá. É muito legal essa. Não passa por lá não, que lá estão chapando na cachaça e no pagodinho. Tem aquele cara, aquela música do Mateus e Leonardo, segunda eu vou beber, terça eu vou também, quarta eu vou beber e quinta fazer neném. Então não vai lá para a cidade não, filho. Vai para casa, vai assistir Zorra Total, toma suco de laranja, né, convalescência. Está na Bíblia. E a gente preocupado com o caboclo, com o preto velho e com o Exu. Jesus já fazia isso, ó. Mas seguindo em frente, já que eu estou com o tempo sobrando, tem mais 1 minuto para aquele relógio. Ainda no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 5, André Luiz narra o trabalho dos espíritos em favor de criaturas encarnadas, parcialmente desligadas do corpo físico, na orla do mar. Olha a praia, hein? A praia cura. Ô louco, hein, meu? Não sei a praia daqui. Mas sem maldade, a atmosfera marinha é a mesma e o sol também, tá? Só a aparência que é ruim. Utilizando a atmosfera marinha impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. Coloquei 3 livros, de quase 15 que eu tenho anotados no meu livro aqui na minha apostila. Coloquei 3 somente, em que na doutrina espírita é citado o trabalho de cura usando a natureza. Saravá, gente? Bem, semana que vem a gente vai falar sobre ervas, banhos, cromoterapia, beleza. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos ao último detalhe, o último conceito que eu vou te passar. Condensadores. Vocês já ouviram falar de condensadores? Vocês sabem aquele negócio, se eu tiver com o nome errado, você me corrige. Escapulário. Já ouviram falar em escapulário? É aquele negócio que tem um barbantinho que pendura na frente e atrás, é isso mesmo? Hã? Você tem um, Lucinha?
Na frente a imagem de Maria e atrás a imagem de Jesus. Isso, então o escapulário, é isso aí. Breve. Vocês já receberam algum breve? Às vezes costura com paninho, às vezes enrola no papel. Sim ou não? Já receberam breve? Breve? Vocês já receberam pó de pemba? Aí já peguei pesado, né? Porque às vezes bota no papel, dobra direitinho, vira um breve. Já recebeu, Paulinho? E caroço de azeitona de Zé Pilintra? Caroço de azeitona de Zé Pilintra não, mas escapulário pode. Tá bom. Tudo é a mesma coisa. São condensadores. O que são condensadores? São elementos que existem na natureza, processados ou não, transformados ou não, que têm a capacidade de absorver energia. E você pode usar essa energia para alguma outra finalidade. Um exemplo de um condensador que você já deve ter visto na sua infância, porque quando nós éramos jovens, todo mundo era católico e macumbeiro ao mesmo tempo. Hoje que tem essa palhaçada que eu sou evangélico, graças a Deus não é cristão, porque se fosse cristão a gente não poderia ensinar. Então temos trabalho a realizar. Qual é a macumbinha? Um copinho de água com carvão atrás da porta de entrada. Quem já viu isso, levanta a mão. Tudo macumbeiro católico, mas não é macumbeiro. Às vezes coloca dentro olho de boi. Olho de boi, levanta a mão, olho de boi, sim ou não? Boa, gente. Eu não vou falar da espada de São Jorge. Mas eu não sou macumbeiro. Macumbeiro não. Eu falo de preto velho, caboclo, exu, boiadeiro, com cruz credo. Saravá, cruz credo. Mas bota lá o... Usa todas as ferramentas. A igreja tem o azeite ungido. Tem a rosa branca. Mas na igreja pode. Se eu fizer no GTEB é macumba. Como é que é isso aí, cara? Nós somos muito bobos, não somos? Graças a Deus no GTEB a gente... Defumar. Ih, tá defumando. Aí chega aqui no GTEB pela primeira vez, estão defumando. Estão defumando. O que eu estou metendo aqui? A minha avó, maranhense, católica, apostólica, romana, maranhense de São Luís do Maranhão, na praia de Olho d'Água, teve 16 filhos, a minha avó. Toda segunda-feira acendia um triângulo defumador. Quem já viu esse defumador triângulo já na época? Isso aí, cara. Não, mas eu sou católico. Ah, mas tu acha que a defumação da católica é melhor, é mais de Deus? Se for defumação do GTEB, é do demônio. Se for defumação do preto velho, então é do capeta. Mas na igreja católica pode. É isso que a gente quer tirar da tua cabeça, filho. Esse conceito equivocado em que a gente separa o povo de Deus e diz que alguns podem fazer o que quiser, porque se você fizer um pouquinho só para você, está errado. O outro pode esculachar, roubar teu dinheiro. A gente está te fazendo de graça, ensinando bem. Não, o nosso está errado. É isso que a gente quer tirar da tua cabeça. Amém, filho? Amém. Por isso que é uma escola. E de graça. Então, o que são condensadores? São elementos que absorvem energia. Quer ver um condensador perfeito, universal? A água. É o elemento perfeito para condensação. Você pode fluidificar a água na sua casa. Você chegar na sua casa agora, tem alguém doente? Ah, seu Júlio, minha mulher está com dor de barriga, está com dengue, está com zika. Então você vai pegar uma garrafa de água, vai separar a garrafa de água, quiser botar o nome dela, bote, não tem problema. Você vai botar em cima da sua mesa. Se você não quiser impor as mãos, que você pode achar que vai ficar sem graça de fazer, para do lado da garrafa de água, fecha teus olhinhos e reza a água. Pronto, reza a água. Bicho, se você achar que não pode rezar a água, é melhor sair do GTEB, porque o que eu vou te falar semana que vem vai ser pior. Reza a água. Mas como é que eu rezo a água, seu Júlio? Você não sabe rezar? Eu não sei, fala o quê? Pai Nosso? Eu não sei nem fazer o Pai Nosso. Ô, catecismo, cadê você, filho? Faz tanta falta nessa hora o catecismo, puxa vida. Você não sabe o Pai Nosso? Está na Bíblia. É a única oração que Jesus ensinou. Mas não é melhor uma conversa direta? E isso, pode conversar com a água, fale com Deus. Senhor, peço por misericórdia que tu transforme essa água em remédio para curar minha mãe, para curar meu filho. Pronto. Ah, mas assim, rápido? Ó, eu não gosto de fazer rápido. Mas aí é um estado psicológico meu, porque eu sou atrasado primitivo. Eu acho que tem que ter um tchan.
Senão fica muito fácil. Ó, essa água tá boa, toma, bebe água. Pô, eu acho que, sabe, perdeu a essência, simplificou demais, descaracterizou, não manipulou as energias, demora um certo tempo. Então eu acho que tem que ter ali uns 30 segundos. 30 segundos tá bom, gente? Tranquilo. Não precisa ser mesa branca, não precisa ter vela acesa, não precisa ter toalha branca, não precisa ser mesa quadrada, né? Aliás, isso é uma coisa muito interessante, né? Toda quarta-feira a gente tem desenvolvimento na mesa. Aí você fala desenvolvimento na mesa, o cara fala o quê? Psicografia. Às vezes você fica 5 semanas e não tem nenhuma psicografia. Tem um monte de gente manifestando, tem gente vendo, sentindo o espírito, mas não psicografa nada. Porque a única mediunidade, será que é a psicografia? Se não for, acabou o mundo? Não, filho, tem outros fenômenos mediúnicos. Aí a mesa às vezes está coberta com uma toalha amarela. Pronto, não vai vir espírito nenhum. Porque na cabeça de alguns a toalha tem que ser branca. Se fizer na mesa redonda, pior. Vai pensar que a mesa vai se sacudir, porque foi no início das mesas girantes, a mesa era redonda, não era quadrada. Não para com isso, gente. A mesa é só mesa. Durante a semana você pode jantar e almoçar nela, sentar nela, subir. Na hora que você para e ora, virou um momento religioso. Ok? Reza a água, filho. Quer fazer Ave Maria? Eu gosto da Ave Maria. Eu gosto da Ave Maria porque a chefe dessa casa é uma preta velha, que em uma das encarnações anteriores foi uma freira. Revelação, não é Tebe. Então quem fundou a casa foi uma preta velha que no passado tinha sido uma freira. E enquanto freira noviça, ela se chamava Marta. Então a gente chama ela de Irmã Marta. Ai, fica até arrepiado, né? Aí já ficou meio... Tá frio, tá ficando frio. Ficou muito Rock in Rio demais. A gente tem essa bobeira de falar que é Rock in Rio, mas é quando tá coisa. Depois eu explico para vocês. Então eu digo para você, meu amigo, faz a sua oração, reza a água e acredite, a água vai ser transformada em remédio para sua mãe. Encerrando o nosso papo, lembre-se, existem condensadores no mundo animal, no mundo vegetal, no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral. No reino mineral, a água, o carvão. No reino vegetal, plantas. Vou te adiantar uma planta que eu vou te ensinar semana que vem. Anota aí para você botar na tua casa. Existem plantas que absorvem a energia ruim, a energia densa. Só que algumas não são resistentes, elas morrem. A arruda, por exemplo, ela absorve e seca. Porém, existem plantas que absorvem e não morrem, como o guiné. Tem um tipo de guiné chamado guiné piu-piu, que é bem resistente. E o que ele faz? Assim como a planta realiza... Semana que vem eu vou repetir, tá? Não precisa se preocupar. Assim como a planta realiza fotossíntese, ou seja, durante o dia ela absorve o gás carbônico e produz oxigênio, e à noite inverte, absorvendo o oxigênio e produzindo o gás carbônico, ou seja, a planta respira, ela realiza o mesmo fenômeno espiritualmente. Então o guiné piu-piu, ela absorve as energias ruins, olha que interessante, e transforma em energias boas. Eu vou repetir, eu queria que vocês me ajudassem. Tá bom, Paulinho? Ela absorve as energias ruins e transforma em energias boas. Impressionante. Seu Júnior, eu falei, vai, compra o guiné piu-piu, bota na porta da tua casa. Vai ter gente que vai uma plantação de guiné piu-piu, vai enfeitar a casa. O que é isso, mulher? Eu falei, não sei, que o Júnior falou que é bom. Pouco, sem exagero. Se não mudar com a cabeça, a planta não faz nada sozinha. Então tá aí uma planta boa. Semana que vem a gente fala mais sobre isso. Amém, filho? A água, por ser ótima condutora de eletricidade, absorve as emanações dos objetos magnetizados que entram em contato com ela, podendo ser lançados para longe da vítima. O trabalho do... já mostramos semana passada o trabalho do cientista Masaru Emoto, lembra da mensagem da água? Que ele emitiu pensamentos e palavras em potes de água. Depois ele congelou a água e olhou por um telescópio, por um microscópio atômico, os cristais da água, e percebeu que o cristal da água sofreu a influência do sentimento e da palavra. Então ele mostrou empiricamente, quer dizer, um processo científico que foi demonstrado, que a água sofre a influência das tuas palavras e das tuas emoções. É exatamente isso que a gente está falando hoje. Então não esqueça que o bom da água, e por isso ela é usada muito nos trabalhos de magia, é que você pode fazer com que a água absorva as energias ruins e depois pode jogar fora. O que isso quer dizer? Banhos. Você pode tomar um banho com uma certa erva, depois tomar um banho normal e a água vai embora e leva o lixo que estava em volta de você. Ih, seu Júnior, legal! E qual planta eu uso? Semana que vem, no GTEB.
próximo capítulo. Alguma pergunta? E na LBV também eles têm essa prática. Tem, Da água. Porque na verdade o LBV é um GTEB que deu certo. Entendeu? Ele não quis dizer que é espírita, porque algumas coisas ele não concordava. Então ele criou o espiritismo dele. Agora tem Isso é normal. Paiva, né, que ficou no lugar. Exatamente, exatamente. Valdo Vieira tentou fazer isso pelo lado científico, quebrou a cara, deu com os burros na água. Se perdeu totalmente, mas a ideia era a mesma. Não concordou com certos aspectos do espiritismo que lhe foram apresentados, em vez de seguir uma tangente, não, criou uma ideia louca. E aí, aí a gente aprendeu com o erro do Valdo Vieira e com o pensamento do coisa e criou o GTEB, que é meio doido, mas é maneiro. É o casamento que pode ficar. É o primo pobre da LBV. Vamos fazer a nossa oração.